Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos do De Olho no Unificado. Lembrando que este vídeo é direcionado para aqueles alunos que adquiriram o curso de simulados para analista judiciário, área judiciária, ok? Nós vamos hoje resolver então mais 20 questões que foram segmentadas por temas. Lembrando que nós no curso de olho unificado, através de simulados para o cargo de AJJ, analista judiciário, área judiciária, nós contemplamos as seguintes disciplinas nesta ordem: constitucional, administrativo, eleitoral, civil e processo civil, penal e processo penal. Vamos hoje, no simulado 13, responder mais 20 questões. Ok? Estão preparados? Você que está assistindo essa aula, que está sendo disponibilizada na sua integralidade, de forma gratuita no YouTube, não adquiriu o curso, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Você que já é nosso aluno tem acesso a todos os simulados que já estão disponíveis para você até esse simulado número 13. Ainda nós temos alguns caminhos para seguir até a finalização dos nossos simulados. Ok? Bora então? Vamos para o nosso primeira disciplina deste simulado, com direito constitucional, hoje tratando sobre poder judiciário. Ok? Então vamos para a nossa primeira questão. Questão número 1 foi cobrada no concurso para PGE de Roraima, neste ano de 2023. Olha só, 1/5 das vagas dos tribunais eleitorais, e é bom que a gente até revise um pouquinho de direito eleitoral já em constitucional, hein? 1/5 das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos que saem da advocacia e do Ministério Público alternadamente. Uma questão super tranquila. Quando a gente fala de tribunal eleitoral, nós não temos nos tribunais eleitorais o preenchimento atendendo a 5º constitucional. Não tem 5º constitucional no âmbito da justiça eleitoral. Por exemplo, no TSE eu vou ter 2 advogados dentro do grupo de 7 membros, né? Então são 7 integrantes no TSE, eu tenho 2 advogados. Não preenche aqui 5º constitucional. Nos TREs, eu também tenho advogados. Nas juntas eleitorais, eu não tenho advogados. Em nenhum órgão da Justiça Eleitoral, eu vou ter membro de Ministério Público. Então, veja que a questão apresenta 2 problemas. Quando afirma que 1/5 das vagas dos tribunais eleitorais terão juízes que são egressos da advocacia e do Ministério Público. E o segundo erro é afirmar que temos integrantes do Ministério Público compondo órgãos da Justiça Eleitoral. Questão número 1, assinalem, por favor, ela está incorreta. Ok? Então, número 1, errada. Bom, questão agora número 2, Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Vamos lá. A questão 2 fala que no recurso especial, no RESP, cuja competência para julgamento é do STJ, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, bem como apontar também se as hipóteses que podem caracterizar essa relevância estão taxativamente previstas no texto constitucional. Bom, essa questão vai tratar sobre o tema recurso especial. De fato, a competência para julgamento do RESP é do próprio STJ. A Constituição, no artigo 105, inciso 3º, traz isso para nós. No entanto, o artigo 105, parágrafo 3º, em conjunto com o parágrafo 2º, não trata da taxatividade desse rol taxativo para o recurso especial. Olha só o que diz o artigo 105, parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos. Aí nós vamos ter vários casos, né? E no inciso 6º,
outras hipóteses previstas em lei. Só de demonstrar essas outras hipóteses previstas em lei, já cai por terra a questão da taxatividade. Ok? Então, questão número 2 está incorreta por conta de mencionar aqui a questão da taxatividade, né? Então, eu vou anotar o artigo aqui para vocês. É o artigo 105, parágrafo 3º, inciso 6º da Constituição. Certo? Vamos para a última questão de constitucional. Questão 3. Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. Até aqui tudo bem. Cabendo-lhe processar e julgar de forma originária, ou seja, originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e ainda o Procurador-Geral da República. E aí? Infrações penais comuns, cabe ao STF processar e julgar de forma originária? A resposta é sim, pessoal, está correto. O artigo 102 da Constituição, inciso 1º, a linha B, traz essa disposição. Então, cabe, de fato, ao STF, primeiro, né, a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns, todos esses que nós citamos aqui na questão. O STF, ele não possuirá competência originária para processar e julgar, e é importante você anotar, ação popular, mesmo que for ajuizada contra um ato do presidente, pode ser um ato ou uma omissão do presidente da República. Por quê? A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, mesmo que seja do próprio presidente da República, é do juízo de primeiro grau. Certo? Então, isso para título de curiosidade. Questão aqui, então... Opa, marquei errado, mas é certo, né? Questão número 3 está correta. Então, anotem aí. Constituição, artigo número 102, inciso 1º, a linha B. Maravilha? Podemos agora ir para as questões de direito administrativo. Então, agora vamos para direito administrativo, atos administrativos. Questão número 4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, não é aplicável nas ações por ato de improbidade administrativa. Bom, presunção de veracidade alegados pelo autor em caso de revelia, né? Então aquele réu que não se manifesta nos autos, ele é revel. Essa presunção de veracidade dos fatos que são alegados pelo autor é ou não aplicável como quando nós estivermos diante de atos de improbidade administrativa? Gente, olha só. Aqui nós vamos responder com base na Lei da Improbidade. Lei 8429, de 92, artigo 17, parágrafo 19. O que esse artigo 17, parágrafo 19 fala? Ele fala que não se aplicam na ação de improbidade administrativa, inciso 1º, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Então, este é o entendimento quando nós estivermos em atos de ação de improbidade administrativa. Ok? Então, a questão número 4, corretíssima. Beleza? Podemos avançar agora para a questão número 5. Questão 5, PROCON DF. Olha só o que diz a questão número 5. A autoexecutoriedade é a possibilidade que tem a administração de, com os próprios meios, executar suas decisões sem a intervenção, sem a necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário. Perfeito.
É isso mesmo. Quando eu falo de autoexecutoriedade, de fato, por conta desse atributo, os atos de polícia, eles podem ser colocados em plena execução sem a necessidade de qualquer intervenção do Poder Judiciário. A Maria Silvia de Pietro, ela fala no que consiste essa autoexecutoriedade. Então, a autoexecutoriedade, segundo a Maria Silvia, é um atributo, né, pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela administração pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Então, a questão número 5, ela também está correta. Questão 5, verdadeira. Beleza? Questão número 6, caiu no Conselho Nacional do Ministério Público, pessoal, em 2023. Questão super recente também. Olha só. É vedada a revogação de ato administrativo que tenha gerado direitos adquiridos. É uma questão muito recorrente. Posso revogar ato administrativo que gerou direitos adquiridos? Não, não posso. Questão também correta. E aqui eu quero que vocês anotem o artigo 53 da Lei do Processo Administrativo Federal, tá? E a súmula 473 do STF. O artigo 53 fala que a administração é um dever, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, desde que se respeite os direitos adquiridos. Já a súmula 473 do STF fala que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Ok? Então, questão número 6 está correta com base no artigo 53 da Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Que é a 9, deixa eu só localizar aqui para vocês, pessoal, para não passar o número errado. É a Lei 9784. 9784 de 99. Ok? Então, a Lei 9784 de 99, artigo 53, em conjunto com a súmula do STF 473. Beleza? Questão número 6 correta. Vamos agora com o direito eleitoral, tratando sobre organização e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Questão 7, TRE Goiás. Exige-se dos advogados que integrarão os tribunais regionais eleitorais o exercício efetivo de, no mínimo, 10 anos de atividade profissional, não estando prevista na Constituição Federal a participação do órgão de representação da classe dos advogados nesse processo de escolha. O que vocês acham? Bom, quanto à questão desse requisito para os advogados que compõem os órgãos da Justiça Eleitoral, esses advogados precisam, é um requisito, devem ter pelo menos 10 anos de prática profissional. A resolução que vai tratar sobre esse assunto é a 21.461 de 2003, tá? Artigo 1º. Então, eles deverão estar no exercício da advocacia e possuir 10 anos consecutivos ou não de prática profissional, certo? Agora, em nenhum lugar vocês vão observar a menção da indicação sendo feita pelo respectivo órgão de representação classista. Por quê? Dos advogados que compõem o STF, a indicação ela será feita pelo próprio STF.
e nomeados pelo presidente. Agora, no âmbito dos TREs, a indicação é feita pelo Tribunal de Justiça, nomeados também pelo presidente. Não há, em nenhum caso aqui, em nenhum momento, o órgão classista, no caso a OAB, participando disso. Ok? Então, a questão número 7 está correta, porque ela fala que não estão previstos na Constituição a participação do órgão de representação de classe nesta escolha. Ok? Questão número 8, Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Segundo dispõe o Código Eleitoral, a competência para registro de candidatura a presidente e vice-presidente da República, senador, governador e vice e deputado federal é do TSE. Está errado. Já vamos marcar aqui que está errado. Por quê? Se for o cargo de presidente e vice-presidente da República, a competência é sim do TSE. Mas, envolvendo senador, governador e vice, deputado federal, a competência não é do TSE, é do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então, separem bem aqui as competências. Se tivesse envolvido, por exemplo, prefeito e vice, seria o juiz eleitoral. Né? Aqui não citou, por exemplo, o deputado estadual, mas seria do TRE também. Então, nós temos que saber claramente a competência de cada um dos órgãos da Justiça Eleitoral no que se relaciona ao registro de candidatura. Tá bom? Questão 8, incorreta. 9. Participa da composição dos tribunais regionais eleitorais um representante do Ministério Público. Eu falei isso com vocês. Não temos, no âmbito dos órgãos da Justiça Eleitoral, representantes do Ministério Público integrando, compondo a estrutura daquele órgão. Tá? Nem no TSE, nem nos TREs, nem nas juntas. Guardem isso. Não tem integrante do MP na estrutura da composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então, questão número 9 está errada, porque falou aqui que participa, mas a gente já viu que não participa. Tá? Questão 10. Competem ao juiz eleitoral tanto o registro quanto a cassação do registro do candidato a prefeito. E aí? Gente, é o seguinte, nós temos no Código Eleitoral, no artigo 35, um rol de competências dos juízes eleitorais. Dentro desse rol de competências, nós temos lá no inciso 12, ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais. Quais são eles? Prefeito e vice e vereadores. Então, além desse registro, além dessa cassação de registro dos cargos eletivos municipais, cabe comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, anotem o artigo 35, inciso 12 do Código Eleitoral. Questão está perfeitamente correta. Número 10. Próxima questão, 11, TRE do Rio de Janeiro, 2012. A nomeação dos membros das juntas eleitorais deve ocorrer 60 dias antes das eleições e a escolha dos seus membros deve ter sido aprovada pelo TRE. Junta eleitoral, só para a gente recapitular, é um órgão colegiado. A junta eleitoral ela é formada pelo um juiz de direito, que é o presidente da junta, mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Esses cidadãos que compõem a junta eleitoral, segundo o parágrafo 1º do artigo 36, eles serão sim nomeados para dar tempo de organizar 60 dias antes da eleição, só que depende de aprovação do TRE, representado pelo seu presidente. Certo? Então, a questão número 11, ela também está verdadeira, ela também está corretíssima. Artigo 36 do Código Eleitoral, parágrafo 1º. Ok? Código Eleitoral, artigo 36, parágrafo 1º.
Muito bem. Vamos avançar para a próxima questão. Número 12. Olha só o que diz a questão número 12. TRE do Rio. Não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona eleitoral. E aí? Está errado. Em regra, uma zona eleitoral corresponde a um território de um município, tá? Em regra, eu tenho uma junta eleitoral para cada zona eleitoral. Mas o artigo 37 do Código Eleitoral, ele fala que poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias previstas na Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Então, eu posso ter, sim, mais de uma junta eleitoral por zona. Então, a questão número 12, marquem aí como incorreta. Incorreta. Artigo 37 do Código Eleitoral. Bacana? Agora nós vamos com direito civil. Direito das coisas é o tema das duas primeiras questões de direito civil. Questão 13. Não se admite aquisição, preste atenção, aquisição de usufruto de imóveis por uso capião, salvo quando previamente registrado em cartório competente. O que nós precisamos compreender aqui? Quando eu estiver falando do usufruto propriamente dito, depende de registro no cartório de imóveis. Quando eu estiver falando de usufruto decorrente de uso capião, aí, pessoal, que é o que a questão trouxe, não precisa de registro de cartório de imóveis, no cartório de imóveis. Então, por isso que a questão número 13 está errada, porque falou que não se admite a aquisição de usufruto de imóveis por uso capião. Está errado, porque admite-se sim e não precisa de registro no cartório de imóveis. Tá? Questão 13, errada. 14. Na concessão a terceiro, veja, terceiro, do direito de superfície, o superficiário responde pelos encargos e pelos tributos que incidem sobre o imóvel concedido. E aí, o que nós precisamos compreender aqui nessa questão? Ora, existe um artigo que é o 1371 e ele fala assim: o superficiário ele vai responder pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. A questão não falou para a gente que na concessão a terceiro de direito de superfície, esse superficiário responde pelos encargos. E é justamente o que traz para nós o Código Civil lá no artigo 1371. Artigo 1371. Tá bom? Então, questão 14, verdadeira. Próxima questão agora é direito processual civil com o tema tutela provisória. Vamos então para a questão número 15. Olha só. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. O que essa questão exige de nós? Essa questão vai exigir o conhecimento a respeito da ordem dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. É importante sabermos o seguinte, que é responsabilidade que incumbe ao relator, sim, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, segundo prevê o artigo 932, inciso 2º do CPC. Então, a questão número 15, ela está correta, corretíssima, tá? Porque está de acordo com o próprio CPC. Vamos anotar o artigo? O artigo é o 932, inciso 2º. Beleza? Questão 16. A tutela provisória de evidência, veja que eu estou falando da tutela provisória de evidência. Preste atenção. Por prescindir de risco, ou seja, por dispensar o risco, não é necessário risco para comprovar,
não admite a concessão inaudita altera parte. E aí, o que significa isso? Tutela provisória de evidência. Quando a gente fala da tutela provisória de evidência, nós estamos diante de um direito de uma pessoa que é muito evidente, né? O direito é tão evidente que o caminho para a obtenção daquele provimento judicial favorável pode ser encurtado, né? Pode ser encurtado. Ou em razão de uma atitude protelatória da outra parte, né? O magistrado confere rapidez ao provimento como forma de punir, né? Tanto na tutela de urgência quanto na tutela de evidência, pessoal, conforme observamos aqui que é o tema tutela de evidência, não é necessário que o juiz ouça a outra parte. Justamente essa terminologia, inaudita altera parte. Então, não é necessário que o juiz ouça a outra parte antes de decidir. Nesse caso, o contraditório ele vai ser o quê? Postergado, diferido. Vai ser em outro momento, não naquela apreciação da tutela de evidência. Então, a questão número 16, ela está o quê, pessoal? Incorreta, tá? Porque, veja, quando ela afirma que a tutela provisória de evidência, por dispensar o risco, não admite a concessão inaudita altera parte, está errado. Por quê? Nós estamos diante de uma tutela que é concedida sem a necessidade mesmo de ouvir a outra parte. Questão incorreta, tá bom? Vamos agora com direito penal, penas privativas de liberdade. Primeira questão de número 17, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Olha só, no regime aberto, o condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido, atenção, durante o período noturno e nos dias de folga. E aí, o que vocês acham? Gente, está corretíssima. Questão 17 está perfeitamente correta. O Código Penal vai trazer para a gente, no artigo número 36, que o regime aberto ele é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade. Então, na autodisciplina e ainda no senso de responsabilidade do condenado. Ele, então, deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Questão 17, corretíssimo. 18. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho continuará a ser beneficiado com a remissão da pena. Veja, tem uma justificativa. Ele só não prosseguiu no trabalho porque ele está impossibilitado por conta de um acidente. Ele vai continuar sendo beneficiado com a remissão da pena? Vai, né? A LEP, que é a Lei de Execução Penal, traz isso no artigo 126, parágrafo 2º. E para a gente aprofundar um pouquinho, eu tenho aqui alguns julgados no STJ sobre a questão da remissão. E eu vou citar para vocês. Olha só. Primeiro, não é admitida a remissão ficta, pois a remissão não pode ser aplicada fora das hipóteses que estão no artigo 126, ou seja, só admite a remissão decorrente do trabalho ou estudo efetivamente realizado. Tá? O fato do estabelecimento penal assegurar a atividades laborais e educação formal não impede a remissão por leitura e resenha de livros, segundo o julgado. Terceiro, o reeducando tem direito à remissão de sua pena pela atividade musical realizada em coral. Olha que legal. Quarto julgado, prática esportiva não é válida para fins de remissão. E, por fim, é possível a remissão na hipótese de aprovação no Enem diante do aproveitamento de estudo realizado durante a execução da pena. Tá? Guardem esses julgados que pode ser que seja importante para você numa prova. Então, questão 18, corretíssima.
nós vamos agora finalizar o nosso simulado com processo penal, conteúdo, provas. Olha só, questão número 19. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo membro do Ministério Público e durante a realização dos exames. Espera lá, é o MP que vai admitir ou não o assistente técnico? Claro que não, é o juiz, é o magistrado que vai admitir ou não aquele assistente técnico. Isso está onde, professor? Está no CPP, vamos anotar aqui, é o artigo 159, parágrafo 4º, falando que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Ok? Então, bora, a questão 19 está errada, falou que é o MP, não é o MP, é o juiz. Ok? Juiz. Última questão, número 20. Sempre serão declaradas nulas as provas derivadas das ilícitas, em razão de preceito constitucional. Gente, essa questão está errada. Esse sempre aqui matou a questão. Por que ela está incorreta? Porque, veja só, a questão está errada porque se a gente for lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 61, fala que são inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos, ok? E lá no 157 do Código de Processo Penal, fala que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, retiradas. Ou seja, para não contaminar tudo, né? Então, em relação às provas que derivam das ilícitas, o que o legislador adotou? Ele adotou a teoria dos frutos da árvore envenenada, o qual ele vai preceituar que a ilicitude da prova originária macula também aquelas que dela derivam. Mas aí, a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 157 do CPP traz exceções à comunicação de ilicitude de prova, de modo que não haverá nulidade quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas provas e outras, ou quando as derivadas, que é o foco da questão, puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Tá? Então, a questão número 20, ela está incorreta. Se você quiser anotar o artigo, né, que a gente faz aqui menção, é o 157, artigo 157 do Código de Processo Penal, e lá na Constituição é o artigo 5º, inciso 61. Tá bom? Desse modo, nós finalizamos mais um simulado. Espero que vocês tenham gostado. E se não adquiriu ainda, acesse no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.